Olá, amigos, QualityCast novamente, hoje com uma convidada pra lá de especial. Amiga antiga do mercado, profissional das melhores possíveis, Érica Zago, trabalha na Integral Médica, na Nutrify no momento, formada em marketing, nutricionista esportivo, já está no ramo, não posso falar muito pela idade dela, mas há mais de 25 anos na estrada. Érica, obrigado por ter vindo, muito obrigado, porque eu sei que não é fácil para você o tempo. Eu que te agradeço. De vir até aqui. A Érica já passou por muita coisa no mercado, ela vai contar um pouquinho das empresas onde ela passou. A Érica tem um olhar para o mercado um pouquinho diferente, ou bastante diferente, porque ela também tem a formação em marketing. Então, ela vai contar um pouquinho melhor para vocês como, a gente vai voltar um pouquinho ali no início da carreira dela, como se desenhou e o que ela se transformou e qual a importância, a leitura de mercado lá de trás, porque ela tem uma experiência muito grande, e a fotografia era de hoje. Érica, para que a galera entenda, como foi ali a sua formação e como você veio parar na indústria e tudo isso? Legal. Kim, você sabe que aliás, eu já te agradeço o convite, mas quando eu recebi com muita honra, a primeira coisa que eu pensei, a gente tem que eternizar essas conversas que a gente tem, né? Agora sim. Não, e como sempre foi muito gostoso. As conversas de alto nível que a gente tem, tanto da nutrição quanto do mercado. É verdade. Então, que legal que mais gente agora vai poder ter essa oportunidade. Conhecer a história. Né, de conhecer a história e obviamente a gente não vai ficar só falando de passado, claro. Mas a nossa experiência junto, tanto você no varejo e a minha nos bastidores, né? Até o produto chegar aqui em você, o quanto a gente enxerga disso, né? E é legal como a gente vê esse mercado entrando, com tanta gente entrando e às vezes falta o expertise, né? Então, gostoso a gente poder deixar isso aqui. Porque ensinar. A gente tá com a barriga no balcão e também na cozinha, a gente sabe todo o processo, como é, e as mudanças que vieram fortes nos últimos, diria, 10, 15 anos. Mas conta um pouquinho para a galera lá atrás, como é que você iniciou ali a sua formação e como você veio parar aqui nos dias de hoje? Bom, quando eu entrei em nutrição, já entrei porque eu queria nutrição esportiva. Era um mercado, assim, quebrei muita pedra, realmente não tinha nada no Brasil. Imagina, nutrição esportiva em outro momento. Em 94, isso. Nossa, que eu entrei na faculdade há muito tempo. E eu sabia, eu nadava e eu sabia que alguma coisa interferia no meu desempenho. Dependendo do que eu comia antes. Você foi a partir do desempenho. Foi a partir do desempenho. Tá. Então, a minha vontade era entender isso. Porque quando eu como isso, eu nado melhor do que quando eu como aquilo. E, obviamente, aqui não tinham nem livros publicados e nada muito profundo e tive que estudar muito. E foi delicioso, né? E isso constrói uma carreira nada medíocre. Nunca deu para se dedicar um pouquinho. Não sei se a galera tem noção disso que você acabou de falar, né? Era uma mata virgem, você querer uma coisa dessa, assim, era muito fora. Muito. Você sabe fora. Essas meninas não têm ideia. Os papers que a gente tinha aqui eram somente aqueles que eram traduzidos pela Gatorade, que tinha o GSSI, que era o Instituto de Ciências, né, da Gatorade, e eram os únicos papers que a gente tinha acesso. Então, e obviamente eu passava dias e mais dias na Unifesp, na biblioteca, pegando papers para começar a aprender um pouquinho. E posso falar que a maior universidade que eu fiz, além da própria formação, foi o fisiculturismo. Né? Então, conviver com fisiculturistas... Será que todos sabem que a Érica teve uma passagem, não foi rápida não, ficou muito tempo no fisiculturista, né? Ali no mundo do bodybuilder. E ali te deu uma noção muito fora das suas colegas, imagino. Que não estavam no segmento, eu digo, porque ali era a teoria prática, quer dizer, era muito mais a prática que acabava justificando a teoria, né? Não o contrário. Então, por exemplo, uma dieta low carb ou cetogênica há 25 anos atrás, era só fisiculturista que fazia, né? Érica, a gente está falando isso antes do Bill Phillips? Ali, por ali, né? Contemporâneo. Por ali.
Então, acho que já tinha Dr. Atkins falando alguma coisa sobre, mas na prática mesmo, e no esporte, que esse é o ponto, né? Na prática e no esporte. Então, imagina para mim, aprendendo a pirâmide dos alimentos na faculdade, e via um atleta passando meses sem comer nada de carboidrato, ou algum tempo perto de campeonato. Então, foi uma baita de uma faculdade, né? E aprendi muito e aprendi a respeitar as individualidades ali. Né? Não é que uma dieta perfeita, com 60% de carboidrato, 50% de carboidrato, que é o que a gente aprendeu, não era perfeita para um bodybuilder. Imagino que esse material se escondia das professoras, totalmente, né? Porque totalmente. não dava para debater isso. Não dava. E depois tive outras paixões também no triatlon, não foi só no judô, trabalhei bastante com judô. Foi até a própria paixão pelo esporte, já terminando a faculdade, que eu fui pedir um patrocínio para o Dr. Bragança, para um time, eram atletas jovens que não tinham suplemento, e o Dr. Bragança da Integral Médica já não sabia disso. Foi assim que eu conheci. E assim que eu comecei a trabalhar na Integral Médica, isso em 98. Então ali começa a minha vida, já porque eu já tinha muito interesse. Imagina para ele, uma nutricionista lá atrás, recém-formada ou recém-formando, chegar lá no escritório, mandei um e-mail e cheguei no escritório pedindo um apoio de suplemento. Isso não existia, porque Nutri odiava suplemento. A gente foi... a galera não tem noção o que era nutricionista na altura. Não. E ainda mais pedindo patrocínio. Pois é. Nossa. Aí ali fiquei. E ali fiquei alguns anos e depois fui prestar consultoria, depois passei por várias outras empresas também. Fiquei 11 anos na probiótica, foi uma baita de uma escola. Para que o pessoal entenda, desse início, formação e essas empresas que você passou, a gente pode imaginar que o tempo inteiro foi a Nutri mais com viés do bodybuilder, com esse olhar sempre, campeonatos, produtos, ações. Foi. Então, muito tempo. Muito tempo me dedicando e aprendendo, né? E, obviamente, principalmente depois que a probiótica foi comprada, né, por uma farmacêutica, ali eu tive que virar um pouquinho e começar a ser mais executiva do que a nutricionista que só pensava no produto e no atleta. E isso era meio que... Foi uma consequência mesmo da carreira. E ali eu começo a perceber que... Isso foi muito interessante também. Eu já tinha estudado muito nutrição, muito mesmo. Isso em que momento, para o pessoal entender? Isso até isso era 2012, mais ou menos. Todos os congressos que você puder imaginar, eu já tinha ido, tanto no Brasil, nos Estados Unidos. Eu sempre fui muito dedicada. Então, do ponto de vista de fisiologia, de ciência mesmo, eu já tinha estudado muito, entendia muito de produto. E comecei a ficar um pouco decepcionada com a falta de inovação na nutrição esportiva. Então, Érica, eu vou te interromper um pouco para que a galera entenda mesmo o que você faz, né? Segura aí. Esse seu descontentamento, que você acabou de falar, foi aí que surgiu essa profissional dentro já da profissional da nutrição? Porque você é muito conhecida na parte de ser nutricionista, né? Todo mundo te conhece há muito tempo, mas também o teu nome é muito forte em relação ao desenvolvimento de produtos, esse seu olhar, eu diria que quase que atemporal, que as pessoas às vezes não entendem, né? Aí passa um tempo, estava lá o que você falou, ele aparece na forma de um produto ou de um conceito até internacional, e aí o negócio começa a acontecer. Foi aí que te despertou essa vontade de desenvolvimento, essa angústia do mercado, foi isso? Eu acho que essa inquietação minha é natural e vou ser sempre assim, você também é assim, então você me entende. Mas naquele momento eu era um pouco assim, até eu ia, sei lá, para o Mr. Olympia em Las Vegas, cheia de vontade de ver um monte de coisa nova, e a cada ano parecia que não tinham muitas inovações em suplemento. Muito do mesmo, né? Muito do mesmo. Tá. E isso, até por valores pessoais também, necessidades pessoais, e eu começo a gostar até um pouco mais da nutrição funcional, de perceber da nutrição para todos, não só para performance, né? Não para o alto desempenho, que era muito a minha paixão. Então eu sempre gostei de trabalhar com o altíssimo rendimento. E
E ok, se a gente parar para ver hoje quais são os suplementos para altíssimo rendimento, né? São os mesmos. Mas aí você fala ali do outro lado do rio, que é saudabilidade, prevenção à doença, esse cuidado. Cuidado para todos, e prevenção, e assim, sem idade, pra sem todos rótulo. Da família. Sem rótulo, né? Tá. E aí que eu começo também a me interessar por isso, mas não foi exatamente nesse momento. Eu continuava na probiótica, continuava trabalhando essencialmente com nutrição esportiva, e aí tive uma possibilidade de mudar um pouquinho de carreira. Eu fui fazer MBA em marketing. Você também tem esse lado. Eu senti essa necessidade do business, né? De entender mais de negócios. Incrível como tudo se amarra, né? Você foi fechando todas as pontas, né? Sim, e é bem isso que eu te falei, né? Em algum momento eu fui fazendo escolhas, né? Uma escolha muito importante, também muito interessante, que as pessoas até me perguntam: que momento é que você resolveu ficar um pouco por trás dos bastidores? Você está me fazendo lembrar. Realmente, eu não vou lembrar o ano exato, mas eu lembro que em algum momento você aparecia mais. De repente, a gente se conhece há tanto tempo e seu nome sempre aparece em todas as empresas, toda matéria-prima, todo mundo, congresso. E eu lembro até, você está falando, eu estou lembrando, que você deu, não uma sumida, mas bem menos. E depois a gente conversando, etc., a gente percebia que você estava ali na sala da NASA prevendo os próximos anos, né? E por que isso? Foi uma opção ou o Rio te levou para aí mesmo? Kim, isso foi decisão de carreira, mas principalmente devido à vida pessoal mesmo. Na vida pessoal, tá. Vida pessoal. Você equacionou da melhor maneira naquele momento, né? Eu passava a semana inteira trabalhando. E no final de semana eu dava aula, fazia palestra. Então eu estava fora praticamente o tempo todo, fora de casa. E eu já tinha minha filha pequena, fui mãe muito cedo. Na altura ela tinha quanto tempo? Uns 8, 9 anos. Bem aquela idade. Tá. Uma idade que já sentia muito a minha falta. Sim, Enquanto era pequenininha, beleza, tinha a avó, tinha o pai, estava todo mundo perto, estava tudo bem. Mas começou a sentir muito a minha falta e eu a dela, obviamente. E ali eu tomei uma decisão de parar de dar aula de fim de semana, dava aula em pós-graduação. As palestras eu diminui muito também, aceitava pontualmente, era palestra sempre de nutrição esportiva, sempre levando, e isso era muito importante para mim. Eu tinha certeza de que eu tinha um papel muito importante com os nutricionistas, que eu tinha que ajudar os nutris a conhecerem mais sobre suplemento, porque isso a gente não aprendia na faculdade, nem em pós-graduação a gente aprendia sobre suplemento. E como eu conhecia muito, eu falava que essa era a minha missão, assim, sabe? As pessoas têm que conhecer mais sobre isso. Era a sua missão e você estava certa, porque como a gente cruza em congressos, em eventos, com as mesmas pessoas, você sabe muito bem, eu também, que essas meninas, que hoje são importantes, que todo mundo conhece aí do outro lado, fulana, ciclana, foi a semente que você plantou lá. Você é contemporânea do ensinamento para elas, então a gente sabe que deu certo. É verdade, deu mesmo, né? A gente sabe que deu certo. E essa mata virgem aí eu fico feliz de ter ajudado a criar, né? E nessa questão pessoal é bem isso, eu deixei muito minha filha, e as mulheres são muito cobradas, as mães são muito cobradas e a conta chega. Então, Érica, as mulheres são muito cobradas, eu tenho essa pergunta e vou adiantar. Além de ter esse no mundo corporativo, isso é no mundo inteiro, né? No Brasil não é diferente. Além de ser muito cobrado, eu queria emendar uma outra pergunta. Você pensa e vê que, por ser mulher, os preconceitos que você enfrentou, tanto na nutrição, na indústria, com os colegas, ele foi muito forte ou você tirou de letra e já passou? Ou todo dia é uma luta? Porque já tiveram lutas muito maiores. Eu falo que eu não sou nada feminista. Me desculpem a decepção. Não é uma bandeira, né? Me desculpe a decepção aí, mas eu acredito sim que as pessoas têm o que merecem, né? Essa luta toda, talvez, eu até fiquei pensando, eu lembrei de uma frase de um amigo meu que me encontrou esses dias, ele falou assim: se você fosse homem hoje, você ganharia pelo menos o dobro do que você ganha. Então eu acho que até os homens enxergam um pouco isso ainda, mas eu falo, a maternidade ainda, esse preço é muito
é muito alto. Então eu percebo que as mães ainda são mais cobradas do que os pais. As mães parece que ainda precisam ser mais presentes do que os pais. E eu tô falando, minha filha já tem 22 anos, né? Então já cresceu. Mas as mães de hoje talvez nem tanto. Mas... Você disse que melhorou muito, mas ainda isso está muito fincado na sociedade, ainda é muito forte. Sim, né? Ainda é muito forte. Eu diria que não é justo. Não é justo, não só das tarefas, mas até do próprio envolvimento emocional, né, educacional. Eu sei que tem muito pai maravilhoso, e eu não quero tirar deles esse mérito, mas ainda parece que é muito... Tanto que os meus colegas aí nessa época toda de começo, que a gente palestrava junto, né, Rodolfo, Muzi, continuaram brilhando aí em suas carreiras. Sim, sucesso absoluto. Por terem, né, esposas e filhos, ok, tudo certo, mas pra gente a conta e naquele momento foi uma decisão, ok, eu quero aparecer menos e quero ter uma vida corporativa. O que você quer dizer, vê se eu entendi aí pra galera saber. Eu aprendi um ditado que cada escolha é uma renúncia, né? Mas ao longo da vida eu percebi que não é bem isso. É cada escolha um monte de renúncia. Não é uma, são verdade, várias. São várias, né? É isso mesmo. Agora, Érica, saindo dessa porta, que você deixou claro, quando você está ali concentrada, pensando num produto para a indústria, que pode ser, eu imagino o trabalho que deve dar em relação à pesquisa, à compra de matéria-prima, à viabilidade, toda a consistência do produto. Eu queria te perguntar o seguinte, na sua cabeça brilhante aí de desenvolvedora de produto, quanto tempo leva para nascer um produto em média e se essa média é diferente em outros países? Tá. Primeiro que eu não estou ali concentrada pensando num produto, eu penso nisso dia e noite. Não é o momento. Não, eu durmo e acordo pensando em produto. Tá. É um estado. Tá. Então, é minha paixão total. Eu não posso ouvir nada que eu já penso naquilo virando um produto, né? Virando um suplemento. Numa empresa séria, numa empresa com processos, com estabilidade. Por isso que eu perguntei, com processos. Isso muda muito, não é nem de país para país, mas de empresa para empresa vai mudar muito. De projeto para projeto também. Tem projetos mais simples e vamos falar um projeto simples, um bom desenvolvimento aí desde testes e estabilidade, tudo fazer, rotulagem e colocar isso no mercado. Produto simples, tá? Mistura de pós, vamos falar assim, 6 meses. Isso é um tempo dentro de uma indústria com processos. Um projeto um pouquinho, isso é o que a gente sente hoje na Nutrify. A Nutrify divide P&D junto da Integral Médica, né? Então um processo, um produto um pouquinho mais trabalhoso, assim, uma barra, um produto líquido, vai demorar mais de um ano. Mais de um ano, certamente. E ali na sua equipe, vocês são muitos para esses projetos? Sim, P&D é bem grande, mais de 20 pessoas, com algumas pessoas dedicadas só a Nutrify. É diferente, né? Não adianta, por mais que seja tudo suplemento, é diferente. Sim. Escolhas de matérias-primas, valores de cada marca, então isso é bem diferente. Até, engraçado, até tem uma questão de paladar também, né? Do público, que é bem diferente. É verdade. Então, o mesmo pesquisador que está ali desenvolvendo um produto para um bodybuilder, dificilmente ele consegue desenvolver um suplemento para uma nutricionista totalmente clean label. Em ser assertivo, né? Ô, Érica, você acha, te colocando em saia justa, você acha que o entendimento, estou falando de produtos limpos, vamos falar assim, você acha que a indústria hoje, os empresários, os diretores, você acha que tem muito para evoluir em relação a lançamentos, em apostar no clean label? Ou já é uma tendência, não tem mais volta? Eu digo, produtos para saudabilidade, prevenção à doença. Não estou falando de Sport Nutrition puro, para performance, não estou falando isso. Estou falando o clean label. O Brasil já está à frente de outros países, a gente está atrasado. Você acha que o empresário da indústria de suplementos do Brasil, eles estão ok com essa evolução, com essa demanda, com essa necessidade de se ter mais saúde?
Não. Como que a gente está no mapa? Tem muito a evoluir. Tem muito? Tem muito a evoluir. Eu vou te dar um exemplo. Se você pegar o preço de um aroma natural e de um aroma artificial, é muito discrepante. Então, o empresário que não tem a total convicção e consciência da diferença entre essas duas matérias-primas, ele vai pelo custo. E, consequentemente, uma maior margem para ele. Você explicou bem já logo no começo. Tá, vai daí já, né? Então, e assim, por que eu tô falando que aqui tem muito a evoluir? Tem muito a evoluir até a indústria de matéria-prima mesmo, né? Os insumos têm que evoluir a ponto de você ter uma similaridade de custos. Então, um aroma artificial, um edulcorante, né, que é o adoçante, você comparar o preço por quilo de uma talmatina, de uma sucralose, é um absurdo. Quanto inviabiliza esse projeto na ponta? Inviabiliza muito. Então, depende do seu posicionamento, dos valores do seu consumidor, isso muda completamente a tua escolha. Você explicou muito bem. Então, você imagina dentro da Integral Médica, por exemplo, como foi conflitante para a equipe de supply. É sério, Érica, eu tenho que pagar isso aqui nessa matéria-prima? Você podia pagar isso? Porque ela tem acesso aos dois preços. Eu sei que a diferença de algumas coisas é muito. Então, é 10 e 180. Você explicar para uma pessoa de compras qualquer. Não, eu quero um whey protein que é grass-fed. O que é grass-fed? Não, ele é feito por vaca alimentada por pasto, né? Não por ração. Mas por isso ele custa tudo isso? É isso. Então, na ponta, ele deveria custar X reais. Bom, inviabilizou o projeto. Exatamente. Vai ser o mais caro de todos os tempos. Por isso que tem muito a evoluir, né? E eu entendo super... Nessa cadeia regressa, entendi. É uma questão total de posicionamento, né? De marca e de produto. Mas tem muito a evoluir. Érica, eu percebo, eu estou aqui há 30 anos no varejo e uma coisa me confunde. Como você está lá na NASA, lá dentro... Eu reparo muitos produtos sendo lançados das companhias praticamente ao mesmo tempo. Eu percebo que as suas colegas, médicos e nutris, profissionais da saúde, até se confundem e me ligam. Kim, explica um pouquinho melhor. Ele recebe a visitador, ele tem, né? Mas não dá, é muito produto no mesmo tempo, num calendário dos congressos, etc e tal, então naquela janela todo mundo abre a porta e joga. Então assim, isso também tem muito a melhorar ou reorganizar? Como é que é isso, hein? Eu não fico contente com isso, porque nós aqui do varejo, a gente tem que desenhar mesmo para poder explicar, porque são muitos produtos. E acabam ficando parecidos, né? São muito parecidos. E aí cabe ao fabricante conseguir explicar isso melhor. E posso te falar que isso não é só difícil, como caro também, né? Você falou da Nutri que recebe o propagandista. Não são todos os Nutris que recebem os propagandistas das empresas, né? Sim, Porque não dá. Então, não tem condições. Hoje a gente está falando 160 mil nutricionistas no Brasil. Se a gente pensar que 30% está na área clínica aí, é gente pra caramba. Então, é óbvio que as indústrias não conseguem... Eu li um estudo recentemente dessas 170 mil, quantos são nutrição esportiva, clínica, etc e tal, e nesse estudo dizia também quantas não recebem visitação. É um mundo. É um mundo, é um absurdo. O que recebe é isso. É isso aí. E hoje, se a gente pensar na hiperatividade, no déficit de atenção do ser humano, né? A gente tem muito pouco tempo. Se você pensar em social mesmo, né? O quanto que eu posso, através do meu Instagram, comunicar os lançamentos. Sério, as pessoas não conseguem ver os lançamentos de todas as fábricas. Não conseguem. Então, não conseguem. O papel que a Quality tem nesse... falando, obviamente, só de São Paulo, é muito importante, porque aqui é uma vitrine, então tudo que é novo vem para cá primeiro. Então, o prescritor, eu acho que vem para cá mesmo para saber o que tem. Isso é muito bom. Uma biblioteca, né? É uma curadoria, né? É uma curadoria. Ele vem para cá para ver o que tem de novo, isso é brilhante. E cabe muito a gente, então, estar mais próximo mesmo, seja no consultório, seja nos congressos, então, estando mesmo nas feiras, porque é uma porta, né? É ali que você mostra. Érica, dentro disso tudo, assim, só para esticar, para ter um certo sentido, é um pouco forte que eu te pergunto, mas a sua resposta acho que vai iluminar aí a cabeça de quem está assistindo. Fique à vontade para responder. Eu te perguntaria assim, direto, a concorrência no Brasil, nas nossas indústrias de suplemento, vitaminas, minerais, ela é ética
nesse aspecto a gente tem que melhorar muito também. Eu falo, não, que em todo ramo tem, mas dá para responder se ela é ética ou não é ética? Kim, de por que eu estou perguntando sim. isso para a Érica? Por causa de tudo que a gente ouve, de laudos, de problemas, de concorrência desleal, um querendo matar o outro dentro do nosso segmento. Então, por isso que eu estou brincando aí, te perguntando para saber a tua opinião. Acho que eu consigo até separar um pouquinho, né, a concorrência. Dependendo. Quando a gente fala da nutrição clean label, sim, da nutrição mais funcional, sim, você está separando. Eu consigo separar, por quê? Porque o fisiculturismo é muito movido à paixão, né? É o sangue nos muita olhos, testo, né? É muita energia envolvida. E ali eu acho que ainda é mais briguento, tá, né? Agora, em relação a produto, infelizmente a gente ainda vê algumas empresas dando alguns jumps na legislação, assim, para gente que conhece de regulatórios, você percebe que é um jeito de parecer inovador, e isso eu não acho justo, assim, sabe? Eu me desponto como uma empresa inovadora, mas porque eu estou fazendo alguma coisa errada do ponto de vista regulatório. Então isso ainda tem, eu acho que vai ter para sempre. Todo o produto da Nutrify, que todo mundo sabe que você é a mãe, né? Eu vejo às vezes até a própria concorrência pegando os produtos, não sei o que, das águas, sabendo que você já passou por 1 bilhão dos seus filtros, né? Então isso é uma marca muito forte sua, né? E sabe o que é mais legal, que eu percebo, como tem muitos entrantes assim, né, no mercado, todo fundo de investimento hoje quer colocar dinheiro nesse negócio, né? É impressionante. E aí vem um pessoal que não conhece de suplemento. E como na minha cabeça não existe fazer suplemento nutricional sem ser nutricionista ou sem entender de bioquímica, de fisiologia, a gente vê uns erros, assim, sabe? Grosseiros, inclusive, né? Uma falta de sinergia entre alguns micronutrientes, por exemplo, que você fala, meu Deus, isso aqui não foi ideia de Nutri, não. Então, olha lá, mais uma pedra quebrada. Dentro desse caminho que eu estou tentando aqui percorrer, nesses anos todos na indústria, numa ponta ou na outra, tem alguma coisa que a Érica fez no passado dentro da indústria, um procedimento, não técnico nada, que você não deveria repetir hoje? Que isso a gente não faz mais, isso não deu certo. Tem alguma coisa que caiu por uso assim de... não se faz mais isso? Não, Kim, não que eu me lembre. O que eu não faria mais, assim, que eu acho que eu já... que hoje acho que eu valorizaria mais o meu trabalho, sabe? Era muito assim, o nutricionista dentro da indústria de alimentos, até... vamos falar da indústria de suplementos, até pouco tempo atrás, era só o tech, sabe? O técnicozinho chato. Não era uma pessoa de negócios. Então, só que assim, todo esse técnico é o que faz o negócio crescer. Então, peraí, isso é muito legal você ter falado. Voltando no tempo, então, o nutricionista, pelo menos que eu saiba, no passado, ele estava em hospital ou em cozinha. Basicamente. Né? Depois, ao longo do tempo, ele foi entrando, essa história que você acabou de contar, como foi na sua vida também e tal. Ele ficou um pouco mais importante, até que a própria classe médica começou a notar a importância de vocês. E por coincidência, um colega teu teve aí na sua cadeira há poucos dias atrás, que vai subir já o vídeo do Valentim, e ele ficou até emocionado aí, dizendo, você vai assistir, a galera vai assistir, ele estava bravo dizendo que o nutricionista tem que ser mais valorizado. É isso aí. E para não se contentar com esse ponto que vocês estão agora, porque as empresas estão ficando, para não ser muito forte, estão usando bastante o intelecto de vocês e a potência de vocês, ganhando, inclusive, muito dinheiro, e a sua classe, ele ficou bem bravo mesmo, você vai ver, não está sendo valorizada com o tempo. É isso. Exatamente, concordo totalmente com o Valentim. É isso que você estava falando, né? É isso que eu não faria, sabe? Tá. Parecia que era só a techzinha e todo mundo usando do nosso conhecimento para fazer, sei lá, obviamente para crescer. E aí eu tô falando de executivos mesmo. Uma vez até ouvi de um deles, a gente estava discutindo um PNL e também foi fazer nutrição. E, sabe assim... Ainda hoje isso, né? Acredita. Isso não é tão hoje, já tem algum tempo, tá? Já tem talvez 10 anos, mas aquilo foi até quando eu decidi, olha lá, tá vendo como sempre... Eu decidi fazer MBA naquela época por causa disso. Eu falei, não, peraí, eu não sou... você amarrou tudo. Então, isso eu não faria de novo, assim, sabe? Se entregar um plano pronto, olha aqui, esse é o portfólio,
tá, é só para isso que você serve? Não, não é só para isso. Aliás, muito além disso, né? Nesse seu raciocínio, eu ia te perguntar para a continuação disso, que precisa de vocês, né? Nesse mercado, o entrante é mais difícil de conquistar para que ele conheça a suplementação ou a manutenção daquele heavy user? Pergunta chata essa, né? Eu quero dizer o seguinte, eu sou um jovem, comecei a treinar e tal, então na minha despensa vai começar a ter algumas coisinhas, né? Vai ter um whey, vai ter uma coque, um própolis, enfim. Esse é mais difícil trazer para este mundo ou eu já treino há 15, 20 anos, já tomei de tudo e... Deve ser um trabalho para a indústria e vocês é que são responsáveis, além do produto, mas todo o marketing, toda a parte de informação. Tem algum que é mais difícil, será? Que não sei se é mais difícil. O entrante, se ele vier com prescrição, é fácil, né? Claro. Aí é fácil, por isso que a gente trabalha tanto com o profissional de saúde. Se ele não souber absolutamente nada, ele é muito difícil. E normalmente, a nutrição Clean Label não fala com o entrante. É difícil explicar para ele toda essa naturalidade. Então, ele precisa do interlocutor, de novo, que é o Nutri. Agora, manter o heavy user... porque ele vai simplificando muito, né? Bom, não é de tudo isso que eu preciso, é mais disso. Ele mesmo acaba sendo o doc dele mesmo, pois é, né? Então, mas manter ele fiel também é difícil. Érica, acho que os dois casos são dificuldades diferentes, né? Precisa ver se é esportista, se não é, enfim. Eu te perguntaria, essa também é dura, a saúde então virou moda? Graças a Deus, né? Então como é que bom, que bom! Finalmente virou moda. E engraçado que ao mesmo tempo eu nunca vi tanta gente fumando pod, né? Aí você fala, peraí, que contrassenso. Só se fala em saudabilidade, em lifestyle, em treinar e não sei o quê, aí você vê tanta gente jovem, né? Que também tá o dia inteiro treinando, aí à noite tá fumando, e enfim, mas é moda. E ainda bem mesmo. Porque despertou consciência, né? Total, porque hoje assim, é bem isso, eu não treino só pra ficar bonito, eu treino pra continuar vivo. Né? Para eu ter longevidade, para eu ganhar anos de vida, é isso. Érica, agora falando das suas amigas, colegas e tal, a Nutri de consultório, estava até falando com o Valentim também há poucos dias, né, que o médico então notou a necessidade de estar lado a lado com o Nutri ali, inclusive aprendendo com o Nutri. Você acha que as meninas, os docs, os Nutris todos estão no caminho certo? Você acha que elas estão exagerando um pouco na mídia? Como você vê isso, hein? Nossa, eu passei da fase em que Nutri tinha medo de usar uma camiseta de uma marca de suplemento e o CRN atrás dela, né? Isso aconteceu. E aí hoje a gente vê essa exposição enorme e democrática. Né? Os profissionais têm o direito de escolher os seus suplementos e por que não influenciar os seus pacientes e até as pessoas que os seguem em relação a isso. Não acho um grande exagero. Obviamente tem algumas coisas que me incomodam e que eu acho desnecessárias, mas é minha opinião só e tudo bem, cada um faz. Mas uma coisa que inclusive eu estava falando com o Rodolfo Pérez esses dias sobre isso. Os nutris recém-formados, minha filha é uma nutri recém-formada, estão desesperados, achando assim, eu só vou ser bem-sucedido se eu tiver milhões de seguidores. Tá, o parâmetro. Cara, não é isso. Bom nutricionista, ele vai ser indicado, ele pode ter consultórios cheios sem, ao menos, ter Instagram. Isso existe ainda. Existe. E conheço muita gente boa, assim. Eu falo até para alguns colegas que, não, se não aparecer, não tem paciente. Falo, você vai escolher um neurocirurgião para o seu filho operar a cabeça no Instagram. Bom, aí você mandou bem. Não é? Então, quando a gente quer gente boa, a gente vai encontrar gente boa. Não é esse o modelo que eu tenho que adotar, né? Não. Tá. Né? Tá. Na tua época, provavelmente, deixa eu pensar, você tinha os colegas... sei lá, Patrícia Bertolucci, Elô, Guarita, lá atrás, né? Lancha, Tânia, né? Lá atrás. Hoje não, hoje é acelerado, mas foi legal você ter falado isso. Para as meninas, calma. Ou seja, recém-formadas que são tímidas, tá tudo bem.
Você não precisa fazer dancinha para ter paciente, não é isso, né? Não é só isso. Aí eu brinquei aqui, te coloquei uma pergunta, esse comfort food, né, essa comida terapêutica, isso é muito do mesmo, né? Assim, são nomes só, porque é a mesma coisa, né? É a avaliação do profissional com o paciente que está ali na frente, se é necessário alguma coisa por aí, né? Você não acha que tem muito claim, assim, muita chancela, mas é a mesma coisa, não mudou aqui Você sabe que muito se fala em individualidade, e eu falo que às vezes até da boca para fora, né? E no fundo o prescritor às vezes está mais preocupado com ele usar os protocolos dele do que até ouvir o próximo. E isso desmotivou muita gente, até da minha geração, de sair do consultório e falava, eu não tenho adesão aos meus protocolos, né? E aí faltava o quê? Faltava mais o lado do comportamento mesmo, da psicologia. Então vai existir sempre, vão existir rótulos, mas você entender a carência é fundamental, né? A necessidade. E colocar o teu conhecimento ali, né? No detalhe mesmo, né? Incrível isso. Essa é a magia da tua profissão. Essa é a magia, né? E até mesmo quando a gente tá elaborando esse suplemento, né? Aí eu não estou falando mais do atendimento, estou falando do suplemento. É para todos? É uma fórmula que funciona para todo mundo? Né? Então, copiar e colar, né? Por isso tem suplementos que são mais soluções, né? Que você tem vários ativos numa forma só e tudo bem, seria legal. Mas tem outros que você tem que fazer separado. Então eu tenho que ter um magnésio, eu tenho que ter um triptofano, porque aí o próprio prescritor vai escolher o jeito que ele quer prescrever, né? Érica, dentro também disso, mais do outro lado ali da sala, me fala um pouco desse momento do veganismo e o vegetarianismo, e como é que a ciência, lógico que é super pergunta saia justa, né? Aliás, eu tenho aqui marcado a dona Aleluglio. Ali não tem equilíbrio. Então até a cadeira vai ser mais afastada, vai ter todo um sistema de segurança aqui. Querida. Então assim... Olha, posso fazer um parênteses? A Lê é meu exemplo o tempo todo, assim, que eu falo de uma mulher da minha geração, porque você sabe que as redes sociais são para os 30 menos. É isso. Todo mundo quer ter gente jovem e acabou. Não tem conversa. Jovem, bonita, não sei o quê. E uma mulher que assim, ativista, firme dos seus valores e que consegue equilibrar totalmente aí essa vida social e da vida dela exposta, né? Então, Você apagou? Ou não? Não. Essa vida dela super exposta, uma graça. Então, esse é só um parênteses, mas o que eu penso do veganismo e do vegetarianismo? Isso. Eu acho que a gente passou por um boom, assim, pré-pandemia ou até durante, né, 2020, que só se falava nisso, e aí parecia que todo mundo ia virar vegano. Né? E aí até a gente começou, será que movimento é esse? O que está acontecendo? É legal você ter falado, porque o que eu estou querendo dizer é isso, a gente ficou confuso até a gente que é do meio, todo mundo ia virar vegano. Você falou, será que... Acabou, ninguém mais ia comer carne. E o que eu percebi, Kim? A gente voltou para a vida real. Se isso é bom ou ruim, né? Essa vida real já voltou. E é muito difícil você manter, a gente da vida real, manter uma dieta plant-based. Porque ela tem que ser diversa. Tem. Você tem que comer muito, até em volume mesmo, você acaba comendo mais para você conseguir suprir suas necessidades. Isso que a Érica falou é bem verdade, ela tem que ser diversa. Tem, então... E assim, já é difícil daí, já. Porque a gente chega em casa cansado, o que você faz? Você grelha um frango e uma salada e parece que tá tudo bem. E quando você tá numa dieta plant-based, numa estratégia ou numa... Para fazer direitinho, né? Para fazer direito e ficar bem nutrido, você tem que se programar muito mais. E eu acho que as pessoas que tentaram... Mas assim, eu fico muito feliz de ver um mundo flexitariano. Um mundo que pelo menos as pessoas pensam 2 vezes. Isso é muito importante, porque a gente está falando de futuro, a gente está falando de planeta. Então... é impossível, a gente sabe que desse jeito... Todo mundo vive nessa casinha, né? Tá. Então, que bom que as pessoas, pelo menos hoje, pensam sobre isso. Então, eu não convivo com uma pessoa que fala, isso não existe, eu vou comer carne para sempre. Não dá, as pessoas entenderam que vão ter que reduzir o consumo por N fatores, seja saúde, seja sustentabilidade, seja o bem-estar animal.
por algum motivo vai te levar para um raciocínio desse. Então, você viu que a Érica foi bem política aqui, né? Eu sou libriana, né? Mas, Me too. Somos. Então, mas eu tive uma discussão hoje mesmo sobre isso, sobre cápsulas. Eu sempre opto por cápsulas vegetais, sempre opto. O fornecimento disso é difícil no mundo, então você não tem muita disponibilidade. Até que ponto vale a pena? Até que ponto as pessoas dão valor a isso? Então, mas se é um valor da marca... você tem razão. Né? Vamos tentar sustentar. Se o consumidor ainda não se importa tanto, tudo bem, mas isso vai acontecer. Mas é um valor de marca, então... Érica, bem respondida essa. Você acha, em relação... Você falou das cápsulas vegetarianas, né, e tudo isso, né? Emulsificante, os adoçantes, essa alteração de paladar. O seu paladar, o seu que eu digo nós, a gente é tão influenciado por tantas coisas, me parece um contrassenso. Eu vou brigar muito com a Lugli aqui, né? Não vai ser muito fácil falar dessas coisas, mas me parece, não inalcançável, mas durante um dia tem tanta coisa para você... desfrutar. E organizar, que eu quero dizer o seguinte, há algumas mulheres que eu conheço, vegetarianas, veganas, e não uso, evidente que o cinto de couro, né, o sapato, aquela história meio ambiente, ok, os animais, tá tudo certo. Mas os cílios, ou o batom, ou onde ela foi meditar lá no Tibete, ela foi queimando querosene do avião. Então assim, na minha opinião tem um pouco de exagero. É para diminuir, mas levantar a bandeira, né? Porque tem outras coisas, você está falando dos emulsificantes, das coisas, tem muita coisa. Eu acho que o bom senso e equilíbrio... Em tudo, né? Em tudo, né? Mas você falou uma coisa de paladar, queria falar sobre isso. O paladar, alteração de paladar. Já pensou se a gente tivesse guardado potes de suplemento de 15 anos atrás aqui e hoje nós fôssemos tomar um golinho? Impossível! Era muito ruim, muito doce, muito artificial. Então, ainda bem, o paladar está mudando. A gente percebe, e é uma coisa até interessante, às vezes em 3 anos um produto está obsoleto. Eu não sei se eu te perguntei. Boa você ter falado, eu ia te perguntar a vida média. Isso, nossa, que bom que você falou de um produto no Brasil. Ele tem a saída dele, o entendimento, o ápice. Na sua experiência, ele tem durado quanto? 3, 4 anos, Kim. 3, 4 anos. Uma vaca leiteira, vamos falar assim, lá, um produto importante, o produto importante, porque tem produto que entra e sai rápido e ele não cumpriu o papel dele, mas um produto importante, muito rápido, uma curva B, assim, em 3, 4 anos, às vezes você tem que fazer alteração de fórmula mesmo, porque o sabor já não está mais agradando. Aquele aroma lá de trás já não agrada mais hoje, porque o paladar vai mudando. Ninguém fala, sabe, do paladar. Não é? É muito importante isso em relação ao produto. E vai, porque as pessoas vão aceitando menos o adoçante, o doce mesmo, né? Você não ouve isso aqui? Ai não, isso é muito doce, não quero mais. Direto. As pessoas pararam de adoçar o café, pararam de adoçar suco. Então, ainda bem, né? Porque aí você vai na realidade, né? A gente está falando das pessoas, porque a gente está falando daqui, dos nossos consumidores, gente que é saudável, né? Óbvio que quem toma Coca-Cola todo dia não percebeu isso, mas as pessoas saudáveis mudaram o paladar, né? Mudou o curso do Rio. Eu queria te perguntar uma coisa importante. Recentemente estava lendo um congresso na Holanda, foi divulgado operações de crianças, cirurgia bariátrica para crianças de 10, 12 anos. Não sei se você chegou a ver isso, teve tempo de ver isso. É muito forte isso, né? Mas eu só toquei nesse assunto para falar da obesidade, né? Obesidade no Brasil, obesidade nos Estados Unidos, no mundo, e essa cirurgia bariátrica já sendo aceita por toda a comunidade, num congresso na Holanda, talvez para o paciente realmente não vir a óbito, etc. e tal, né? Obesidade mórbida, né? E tal, né? Você tem alguma opinião sobre esse paraquedas que o mundo está tentando colocar na obesidade que ninguém segura? Kim, quando você fala na cirurgia bariátrica num adulto, é completamente compreensível. Ele já tentou tudo, né? Provavelmente. Até de uma forma ética, o médico tem que saber disso. Quantas dietas a pessoa já passou, por quais tratamentos ela já passou, até psicológicos mesmo. Agora, para uma criança, você fala, será que realmente já tentou-se de tudo? Se é uma obesidade
Pô, a criança tá morrendo, ok. Agora, será que já se tentou de tudo mesmo? Pensar um pouco nisso, né? Não é? A nutrição, a genética, a epigenética, gente, tem tanta coisa. A gente sabe tanto hoje. E a nutrição do Brasil é maravilhosa, né? Como a gente estuda, como a gente sabe, como os nutricionistas brasileiros são maravilhosos. Dito por todos os seus colegas aí, Valentim, André Naves, eu perguntei isso e disseram, a gente está bem à frente. Lembra que eu te falei das minhas frustrações que eu não ia para os congressos fora? Era por causa disso. Eu falava, eu vou para lá para tentar aprender coisa nova. Não, aqui a gente está muito à frente. E então a gente tem muito o que fazer antes de um... Bem dito. Muito invasivo, né? Bem dito. É muito invasivo. Érica, agora pelo tempo aqui eu vou finalizando e queria te fazer algumas considerações finais aqui. Queria te perguntar o seguinte, se você tivesse que escolher um produto para ter na sua casa, que não pode faltar, pode ser alimento, pode ser suplemento ali para a tua família, qual seria o produto? Não precisa ser um produto de uma marca específica, pode ser uma substância, pode ser canela, pode ser gengibre, pode ser um suplemento mesmo pronto. Ai, que isso pra mim é tão fácil, porque é o ômega 3. Ômega? Ômega 3, agora eu tenho usado com mais DHA, mas por não ser uma consumidora boa de peixe também, e é muito maravilhoso, né? Eu adoro suplemento com bastante ciência. O ômega realmente Então, se tiver que escolher um, vai ser ele. Foi o ômega. Foi o ômega. Érica, um atleta. Não precisa ser bodybuilder, não precisa ser de nenhuma modalidade. Clichêzíssimo. Quem é o atleta? Ayrton Senna. Ayrton Senna. E é óbvio que eu não vou ser clichê, porque eu nem gosto de Fórmula 1, tá? Não, mas Num momento em que não se sabia tanto sobre a medicina integrativa, vamos chamar assim, cobra, né? E era um atleta que sabia da importância do equilíbrio. Por isso, né? Não, você mandou bem. E essa é a medicina integrativa que eu acredito. Ele era bem atemporal. Eu não acredito em extremismo nenhum, Kim. Não adianta você comer absolutamente bem e ter uma mente pesada, sabe? Ter uma energia ruim. Não é? Disparate. Então, e era uma pessoa que se preocupava com todos os aspectos. Era Nuno mesmo por lado, mas... Incrível. Mas ele aceitou bem e seguiu adiante. E assim, era um atleta brilhante por consequência também, né? Não tenha dúvida. E, por fim, um ídolo. Olha, eu tenho grandes pessoas que eu admiro, mas... Tem um cabelo branco lá em casa que é incrível. Meu pai, 45 anos na mesma empresa. Só quem trabalha em empresa sabe quantas abdicações. É um sacerdócio. E até hoje, assim, cara firme, treina todo dia, uma graça, e sustentou as duas filhas, assim, e sempre falou, a única coisa que eu posso deixar para vocês é conhecimento, e abdicou de muitos gostos dele para dar Qual o nome dele, Érica? João Zago. João Zago, e abdicou da vida, assim, para criar as duas filhas, e eu admiro muito por causa disso, porque quem hoje se vê, eu vejo as minhas novinhas falando assim, eu não sei qual é o meu propósito, eu falo, gente, o propósito de muita gente é criar os filhos. É esse o propósito, não é? É sustentar a família. Então, e ver uma pessoa que foi firme lá e... Muito legal, né? Ela falou. Não consigo... Sim, mandou muito bem. Érica, e que recado você deixa aí pro pessoal para esse finalzinho de ano? Pro ano que vem, alguma coisa que você queira deixar aí pra galera? Não acabou ainda, né? Temos muito que... Eu também já estou nessa cabeça de acabou, mas o recado é esse, é constância. Quando a gente fala de saúde, é constância. Frequência e sequência, aquilo que a gente faz sempre, aquilo que a gente repete. E bons hábitos não é só treinar e comer direito, não. Tem muita coisa boa que dá pra gente fazer, né? Érica, obrigado. Pessoal, não deixe de curtir o canal, dê um like, se inscreva, que em breve teremos muito mais convidados. Érica, obrigado. Obrigada a você. Falamos. Tchau, tchau. Valeu.